Fala, meu amigo. E aí, deixa eu me enquadrar aqui, peraí. É sempre uma surpresa, né? Onde vai cortar, né? Se é em cima, embaixo, Exatamente. do lado. Olha quem E aí, entrou aí, o Zé gente, entrou boa aí. noite. Olha o Opa! Hugo aí também entrando aí. Dá uma boa noite pro Boa pessoal noite, aí, gente. cara. Boa noite, gente. Mais uma vez, muito feliz de estar podendo conversar com vocês aqui, né? O momento não é dos melhores, né? Mas a gente É, vai aproveitar para conversar um pouquinho. pra se divertir, né? Exatamente. É, Mega É, Live é diversão, né? exatamente. E aprendizado, né? Tanto para, principalmente para a gente, né? Ah, com certeza, com certeza. A gente aprende cada vez mais. Tem umas Pois é. perguntas aqui. Como é que você Então, pensou em a gente então começar? vamos contextualizar essa live, que é interessante. É verdade. Ó, o Arnish O entrou aí Arnish também, abraço entrando. para Arnish. É. Então, tudo começou porque eu fiz uma brincadeira, Uhum. né, e postei uma imagem, uma reconstrução 3D de Foi. renderização cinematográfica, né, que é uma coisa que está bem na moda agora, tanto na Aham. medicina quanto na odontologia. E aí, muita gente veio falar comigo, perguntar, nossa, que imagem interessante, legal, deu para ver a fratura perfeitamente. É. E, o mais interessante de tudo isso é que aquele dente não estava fraturado. Foi uma A gente vai pegadinha, né? conversar. Foi uma pegadinha. Era uma ligeira Era uma pegadinha. pegadinha, pegadinha. É, É, ó, a professora Mariana Maneschi, minha colega aqui do Cesupa, tá assistindo a gente, é bacana. endodontista. Um Tá abração para entrando ela. muita gente, tá entrando muita gente É, mesmo, gente. Isso é mó barato, né? exatamente. E de uma hora para outra tem 74 pessoas aqui, 76, e subindo, subindo, subindo. É bacana. E são 6 horas e 2 minutos agora. E esse assunto é um dos assuntos que mais me perguntam até hoje, né? Ídolos, fala sério, Arnis. E é o assunto que mais me perguntam, talvez, são fraturas, né? São fraturas. Né? Pesquisa de fratura é uma das maiores indicações da tomografia até hoje, né? A gente fez uma pesquisa no ano passado lá na clínica de Copacabana, a fratura está em 40% das indicações em endo, né? Então Ela, é o que mais se pedem. E por isso, talvez também, e pela existência de artefatos metálicos, né? Seja uma das maiores dúvidas, tanto para o clínico quanto para o radiologista, né? sem dúvida nenhuma. É um É, tema que, como é, a gente brinca, né, é o calo do radiologista é, e também de muito clínico, né? Porque exatamente. muitas vezes a gente, como tu falaste, é uma das maiores indicações, né? Às vezes Uhum. até uma indicação pelo não saber o que está acontecendo, né? Ah, então será que está fraturado? Então, Às vezes nem tá, né? às vezes nem tá, muitas vezes não Não, tá, né? muitas vezes não tá, a maioria, Então, inclusive. o mais comum é não estar fraturado, né? Mas, obviamente, que tem vários casos que também estão fraturados. Então, é interessante a gente sempre ver por esse aspecto também. E aí a gente estava até lembrando, né, Felipe, agora recentemente, a gente encontrou toda, ou boa parte, pelo menos, da amostra da tese do Felipe, tese de doutorado do É, Felipe, que estudava justamente fratura. E a uhum. gente foi pegar os artigos para ver de novo e tal. Arquivos. E os artigos mesmo, estou falando, que a Ah, gente tá, pegou tá, para ver é. os resultados de novo. Sim, sim, E, sim, e sim. tinha um dado muito interessante que a gente nem lembrava, né? É, E verdade. que é Fala, a, pode que é, falar. que é a especificidade da tomografia em detecção de fraturas, né? A especificidade seria assim o falso positivo, digamos. Então, Exatamente. qual foi o índice de falso positivo quando respeitado aqueles parâmetros que a gente sempre fala, FOV pequeno, alta resolução e, não podemos esquecer, observador experiente, né? Exatamente. Então, assim, os resultados deram 99,8, 9% de acerto em casos onde o dente não estava fraturado. Ou seja, o falso positivo, ele praticamente não existe. Então, isso é uma segurança muito boa para você passar para um paciente ou para o nosso cliente dentista, né? Você fala, olha, quando a gente encontrar a fratura, realmente é porque É porque está ela fraturado, existe. é porque ela Exatamente. existe, É porque ela né? existe.
Obviamente, mais uma vez, reforçando, né? É, Seguindo aqueles exatamente. parâmetros É, corretos, parâmetros de aquisição corretos, máquina é, de alta resolução e observador experiente. observador experiente. Principalmente porque a gente sabe que a gente, quando novo, quando está começando a trabalhar com tomografia, Uhum, quando não tem muito treinamento ainda, a gente tem uma ânsia por apontar fraturas, né? E a gente cai na pegadinha do artefato. exatamente. Falo que é ansiedade, né? O radiologista ele fica na ansiedade de informar, né? Não é por mal, vamos dizer assim, né? Uhum. Então ele vai tentando, não, quero responder, quero dar uma resposta, e aí vai, cara, Sim. acaba caindo no artefato, indicando o artefato como na verdade é uma. Desculpa. Indicando o artefato, né? Uhum. Achando que seria uma fratura, né? Na verdade. Isso acontece muito. Tá? Exatamente. Eu fiz essa imagem que você colocou, né, no nosso grupo do Telegram, eu coloquei também no meu Instagram, né? Tá no Sim, meu Stories. É uma reconstrução, é um dente extraído, né, da minha amostra, né? exatamente. Da minha tese. É um dente extraído onde foi feita uma reconstrução cinematográfica, né? Reconstrução tridimensional Esse é bem o termo técnico interessante. mesmo, né? Exatamente. É. Uhum. É uma reconstrução 3D cinematográfica onde aparece uma linha, né, e nós perguntávamos, né, está fraturado ou não está fraturado? No meu Instagram eu coloquei está fraturado ou não está fraturado e a terceira opção, não estou seguro para opinar. Porque eu só Uhum. coloquei aquela imagem Sim. 3D, né, uma setinha, aquela sua imagem, né? Do jeito que a gente E, colocou lá no Telegram também, que a gente tinha mais exato. opções. E aí na minha pesquisa, eu vou falar aqui, se você quiser falar também do Telegram, na minha pesquisa deu, em sua maioria, as pessoas não estavam seguras para opinar, observando somente a imagem 3D, essa reconstrução 3D cinematográfica. O que eu acho bacana pra caramba, É, e, porque, e hum, pode continuar, desculpa. porque uma coisa que a gente gosta de deixar bem claro é que não existe diagnóstico de fratura utilizando imagens 3D, somente imagem 3D. Né? 3D é uma Exatamente. imagem ilustrativa. Né? Então, você vai fazer o diagnóstico, né, no MPR, né, na imagem axial, na imagem coronal, na imagem sagital. Tá? 3D é meramente ilustrativa. Então, isso foi a maioria do. O primeiro. Perdão, agora estou vendo direito. Me perdoem. A maioria disse que estava fraturado. A maioria falou que estava fraturado e segundo está não seguro, né, para opinar. Então a maioria das É, pessoas colocou como foi fraturado. o que aconteceu mais ou menos no No Telegram Telegram também. também. A Uhum. gente teve ali, que agora eu não tenho como ver agora, É, mas a gente chegou aproximadamente perto de 60% de sim está fraturado, mas sempre uhum. assim, provavelmente fraturado. Poucas pessoas É, falam, com certeza está fraturado. O que já uhum. é um bom É, indício, né? De é, que as pessoas têm um pouco têm um pouco de receio mesmo de sair falando fratura, principalmente só por uma imagem 3D, né? E exatamente. muitas pessoas responderam não sei, não tenho condições de opinar, É, né? E algumas responderam que não estava fraturado. Mas assim, eu confesso que a gente foi um pouco, a gente direcionou a resposta, né? Eu coloquei uma setinha na frente da imagem, tudo parecendo uma mas fratura. é mundo real, né? Então, Acontece, isso exatamente. acontece mesmo. Então, Acontece. assim, quantas vezes a gente não recebe uma imagem de um colega ou um endodontista recebe somente uma imagem isolada, né, de uma tomografia e acaba concluindo um diagnóstico É, por essa imagem, seja ela uma 3D, seja ela uma axial, coronal, sagital. é, Então, é, é um tomografia, a exame gente não dinâmico, trabalha né? com imagens isoladas, né? É. Tomografia é um exame dinâmico. E a gente tem que entender isso. É uma coisa que eu tenho agora chamado ainda mais atenção sobre isso, né? Sobre a importância de observar em um software. A gente tem que fazer isso, né? Exatamente. É. É, você quer responder? A gente responde primeiro o Instagram ou responde primeiro as perguntas que já vieram Vamos do perguntar, Instagram ou que está vamos, aqui na live agora? O que você acha? vamos responder do pessoal que mandou antes. Mandou antes, Vamos né? prestigiar quem Pô, pois mandou com é, né? antecedência. Exatamente. Você tem as Uhum. suas aí separadas já?
Eu tenho só uma aqui que chegou para mim, Aham, que na verdade chegou outras de forma muito parecida e eu acho que uma pergunta aham. resolve bem. Que é. Mas Vou vamos. ligar o ar Pode. aqui, peraí, vou ligar o Opa! ar-condicionado. Mas fala. Então, assim, quando eu coloquei a imagem, Aham, né, aquela primeira postagem, eu coloquei lá a imagem de renderização cinematográfica. é. Né? Então, muitas pessoas vieram perguntar, mas o que é essa Ah, tá. renderização cinematográfica? Né? É uma tradução livre de cinematic render, né? Uhum, É um termo em inglês, não tem uma tradução ainda mais definitiva para o português, uhum. mas renderização, cinematic render é renderização cinematográfica. E, de fato, esse nome foi dado em inspiração no cinema mesmo. Né? Todo mundo já deve ter visto como é que são feitos esses filmes de hoje em dia, né? Que se usa CGI, onde tem lá um ator que está com vários pontinhos assim, é filmado, depois ele é substituído por um boneco, né? E esse boneco, ele tem ali, é um boneco feito tridimensionalmente, Aham, né? Modelado tridimensionalmente, e esse boneco, na sua concepção, ele não tem nada, ele não tem textura, ele não tem nada, né? Ele não tem iluminação. Essa é uma das imagens que eu postei, uhum. né? E o que acontece depois no computador? Esse boneco ele é trocado, é colocado textura, é colocado cores, é colocado variações de iluminação. Você consegue também trabalhar efeitos de câmera, por exemplo, profundidade de campo, deixar o primeiro plano mais focado, o segundo plano desfocado. Enfim, tudo isso que já é muito utilizado no cinema, mais recentemente tem sido muito utilizado em arquitetura. Se vocês forem pegar, por exemplo, lançamento de prédio, o cara quer mostrar como é que vai ser o apartamento interno, como é que vai ser a área comum do prédio. É muito comum já, você vê, parece que está vendo realmente aquilo ali. Você vê que é um 3D, mas é um 3D muito próximo da realidade. Né? Então, o que está acontecendo também nas imagens médicas? Né? Quando eu falo imagens médicas, são imagens da área de saúde em geral. Né? Também estão utilizando essa tecnologia, então você coloca ali aplicação de texturas, né? Iluminação. Ó, isso aí, para quem não sabe, isso aí é um Twitter que a gente pegou do Osiris, né? Que a gente acompanha muito. O Osiris é um programa que era gratuito até bem pouco tempo atrás, mas ainda é um programa muito acessível. Né? Ele custa US$ 70 por mês para você usar durante um ano inteiro. Depois que acaba esse período de um ano, você continua usando, né? Só não tem mais atualizações. E eles também já estão desenvolvendo, né? Ele está em beta ainda, mas logo logo vai estar disponível também no Osiris. Né? E E se muito tiver barato, né? disponível, e muito E muito barato. barato. E muito E se barato. tiver disponível no Osiris, que é pago, Uhum. a tendência é que em breve esteja disponível também no No Horus Horus, também. No Horus, que com é um certeza. filhote do Osiris e que é totalmente gratuito. Exatamente. Né? Então, assim, basicamente, para a gente entender o que muda no 3D com renderização cinematográfica. A gente tem ali essa aplicação mais rica de iluminações, né? Você tem variações de iluminação que dão uma textura diferente na imagem e você consegue uma imagem que é mais próxima da realidade, dá essa sensação de que a imagem é real. Né? Mas, na sua definição, na sua origem, a imagem continua sendo a mesma coisa de uma renderização 3D volumétrica. Ela é mais bonita, ela é mais próxima do real, mas ela tem os mesmos, entre aspas, defeitos. Ah, então o 3D não serve para nada? A gente nunca disse isso. Né? A gente nunca disse isso. O 3D é uma imagem excelente É. para uma série de aplicações. E até em alguns casos, por exemplo, em cirurgia bucomaxilo, na medicina, onde você tem uma imagem feita por um tomógrafo lá de 320 canais, né, e que você tem estruturas macro, você até usa para diagnóstico em algumas coisas, é bem legal. Mas se você for pegar a grande maioria dos artigos que falam sobre 3D, existem duas aplicações mais faladas, que é educacional, né? A gente está falando de educacional para você ajudar as pessoas a estudarem, e dois, ilustração, né? Exato. Comunicação com o Com o paciente. E, paciente, comunicação e com o paciente. em terceiro caso, você pode até usar para diagnóstico em casos muito específicos. Agora,
Para Fratura ver macro, fratura de fraturas, mandíbula, exato. dente Agora, fraturas incluso. radiculares é muito complicado, É. porque a gente pode cair nesses problemas que a gente estava mostrando aqui. Um artefato que simulou perfeitamente uma fratura. Né? Quando eu olhei, sendo bem sincero, quando eu olhei esse 3D, eu bati a cara no 3D primeiro e achei, caramba, pegou essa fratura aqui perfeita. Aí eu fui olhar, conferir no MPR e vi que era um artefato muito claro, né? Então E a realmente gente, pode que é confundir. interessante falar também, como é uma amostra, ou seja, dente extraído, a gente sabe qual dente estava fraturado ou não. Porque as fraturas fui eu que promovi as fraturas. Então, essa amostra, né, dessa imagem que você Uhum, colocou, reconstruiu, a gente sabe que é da amostra do sim, dentes não fraturados. Tá? exatamente. Um abraço para o Hugo Dagum, lá direto de Buenos Aires, Argentina. Opa, que honra. O Guito. A pessoa, Érica estava perguntando se era o Radiante. A imagem do Radiante agora, a reconstrução 3D do Radiante mudou muito, né? Tá fantástica. Tá Assim, tá fantástico. Tá impressionante. aqui, uma dessas imagens aqui, né? É, Né? que acaba ficou aí a Ficou. câmera do vídeo ficou na frente, né? Mas isso aqui é para a Putz, gente verdade. ilustrar uma evolução das reconstruções 3D. Né? Então, É, a primeira imagem que está aparecendo na esquerda, ela é uma imagem de reconstrução de superfície. É aquela imagem que a é. gente via lá naquele programa que quem trabalhou com o iCat lá no início, aquele programa 3D VR que fazia aquelas Aham. reconstruções 3D, é esse tipo de reconstrução. Depois, a do meio já é a do Radiante, a reconstrução volumétrica, e a que não tá, infelizmente não está aparecendo, mas é a mesma imagem que vocês já viram antes, é, é a imagem do software Evolve, né, feita com a renderização cinematográfica. Então, assim, o que mudou aí? Imagens mais bonitas ao longo do tempo, mas a gente pode ver que nas três imagens, quando é uma fratura muito clara, a gente consegue ver até a fratura, né? Exatamente. Então, é, o que é importante a gente ressaltar? Um bom software é legal, sem dúvida nenhuma, né? Mas o que faz a diferença aí? É a aquisição, é um Prexion, né? Alta resolução, pequeno volume, né? Ou se fosse também um X800, também seguindo os parâmetros para diagnóstico de endodontia, também você vai conseguir ter uma boa imagem. Então, o mais importante ainda, pelo menos até hoje, 14 de maio de 2020, É é o hardware. hardware, É né? O hardware. É hardware é que faz a hardware. diferença. É Não adianta você hardware. Não é pegar uma imagem software. de um iCat, que a gente até, tá aí, eu até vou fazer, a gente tem essa amostra também Tem a no amostra também de iCat, vou ver se iCat. eu acho. Vou ver se É. eu acho. A gente não vai Eu conseguir ver estava essa imagem, é na impossível. terça-feira, Uhum. hoje é quinta, na terça-feira eu fiz uma live com o Felipe Davini, para quem eu mando um abraço, gente boa demais, foi muito, muito divertida, falando sobre tomografia em geral, um pouco mais focado na fratura. Eu mostrei não foi essa imagem não, mas uma imagem parecida com essa, e que eu enviei para ele, e ele falou: Felipe, mas que imagens são essas? A pergunta é: que Uhum. mágica você está fazendo com... É software isso? Né? E a pergunta dele foi: é software? Eu falei: não, não é software, é hardware. Então, que fique bem claro, é o equipamento. O equipamento faz Uhum. muito mais diferença, né, em diagnóstico do que um software, né? Basicamente, né? Exatamente. Né? Deixa eu responder uma pergunta aqui que foi enviada para mim também. Olha, Júnior Biagione, aquele que não faz pergunta, não deve estar aqui. É, Júnior, dá um alô para a gente. Ele nunca faz pergunta gente. na nossa live. Amigo Júnior, ele perguntou: dicas, como ficar mais fácil a interpretação quando existe os artefatos num dente com um pino. Tá? Dica, dente com pino. Opa, Ele aí, tá aí. ó, o Júnior aí. Oi, amigo. É o seguinte, a dica que eu posso dar em primeiro momento, a gente conhecer artefatos. Isso é vital, uma coisa boa que eu aprendi desde o doutorado até hoje, né? Já tem um certo tempo que ele terminou, né? Graças a Deus, né? Assim, o doutorado foi identificar artefatos. Isso a gente deixa, uma parte que eu bato muito no curso, seja o curso online, curso presencial, né? De Uhum. reconhecer as estrias hipodensas, hiperdensas, o sombreamento, né? A gente tem que conhecer. O primeiro momento, eu falo para o pessoal fazer um mapa mental.
você abre o exame, né? Você vai correr esse exame tridimensionalmente e vai procurando em primeiro momento onde está, onde estão as estrias, sombreamento, onde está o artefato. Reconhecer isso já é uma coisa muito bacana, porque o que não for artefato pode ser uma fratura. Né? Conhecer, né? Isso para mim é importantíssimo. E, obviamente, saber trabalhar com o tomógrafo também, né? Que seria a dica, a gente tem que entender, né, qual o melhor protocolo para esse tomógrafo, que a gente chamou de hardware, pode chamar de como fonte também, né? Porque a gente também pode ter uma redução do artefato. Você fez também uma pesquisa aumentando a miliamperagem, não foi? A quilovoltagem. Desculpa. Foi a quilovoltagem, você viu diferente. Na verdade, já fiz com as duas coisas, na verdade. Você já encontra diferença na resolução. Então, tem uma pessoa que tem um tomógrafo que não é de alta resolução, mas se você mudar a quilovoltagem, a miliamperagem, você vai ter uma imagem melhor. Sem dúvida. Não é porque o meu tomógrafo não é o Prexel, não é o X800, né, que ele vai ter uma imagem ruim. Não, você vai continuar conseguir uma resolução boa, mudando alguns parâmetros. Isso também é uma dica, né? Ou seja, saber onde está o artefato, saber utilizar o software, né? Saber, por exemplo, que se você aumentar ou diminuir a espessura do corte, o artefato vai continuar, já a fratura desaparece. Então, eu falo como uma estratégia, né? Eu vi agora, foi na terça-feira ou quarta-feira, eu estava falando com um grupo de uma turma, eu falei 6 fatores, 6 dicas, né, que poderiam. Mas isso aqui eu falei em 1 hora, eu acho que não cabe aqui para a gente, já estou me estendendo demais já na sua resposta, Júnior. Agora, uma outra dica, né, falaste, baseado no que tu falaste, né? Vamos prestar atenção no KV, no MA, tempo de aquisição, todos esses parâmetros que a gente sabe que fazem diferença. E antes de você comprar um tomógrafo, né, pesquisar bastante sobre as marcas, porque às vezes, tudo bem, você pode dizer, não tenho condições de comprar um X800, o X800 é muito caro. Sim. Acontece, dependendo da sua região, dependendo do seu público, realmente se torna inviável. Sim. Mas tente ver uma máquina que vai te dar mais liberdade para mexer nesses parâmetros, porque realmente tem máquina que você não consegue mexer direito no KV, no MA. O Victor acabou de falar aqui, o Victor acabou de falar, máquina com KV fixo, chora. Realmente a não tem ser que fazer, só tem o MA. Já seja alto para muito alto, já seja muito alto. Se já for um número muito alto, tudo bem, né? Mas vai ter o MA para mexer, né? Caramba, tá cheio de pergunta aqui, mas deixa eu responder uma outra pergunta aqui. O Júnior fez outra pergunta, gostaria de saber se usa alguma técnica como protocolo para ver fraturas, eu já respondi. Lari Pinto, respondendo sua pergunta. Lari, qual o percentual de chance de se observar uma fratura através de tomografia? Dá para responder em meia hora? Mas eu coloquei um gráfico aqui, olha só. Quem pergunta antes, né, ganha esse... ganha bônus, né? Ganha bônus. Olha só o gráfico que eu coloquei, que é o gráfico fez parte, né, da pesquisa do doutorado, né? E qual a chance de se observar uma fratura através da tomo, né? O percentual. A gente tem números aqui, como estamos comentando, são observadores experientes, não é isso? Sim. E de 3 tomógrafos diferentes e 4 protocolos diferentes, esse gráfico aqui. Tá? Da direita para a esquerda, né, se vocês notarem, ele está aumentando a chance de observar a fratura. Né? Ele vai aumentando. É o gráfico, a parte azul, a parte verde vai aumentando da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda também são os tomógrafos de baixa resolução até alta resolução. O que significa que quanto mais resolução tiver o tomógrafo, né, mais chance eu tenho de observar a fratura. Tá? E entre as amostras com núcleo metálico e as amostras sem núcleo metálico, sem núcleo metálico é a parte verde do gráfico, com o núcleo a parte azul. Então vocês podem observar, independente do tomógrafo, a chance de observar a fratura sempre vai ser menor
quando eu tiver núcleo. Tá? Então, assim, em números percentuais, variou desde 33% em uma observação, né, de acerto, até 100%, dependendo do tomógrafo, né, até 90%. No Prexon, em alta resolução dele, 37 segundos, nós chegamos a 90% de chance de observar a fratura. Né? E já no iCat, 33%. Né? E tomógrafo, o Vatec da época, que está no meio aqui, são os números do meio, né? Já chegamos a um número até de 70%. Sim. De acurácia, que eu acho ótimo, imagina, né? A gente tem somente pelo dente fraturado, né? A gente não está avaliando o osso, que também é uma dica que eu sempre dou, né? Eu digo que eu sempre dou, avalie o osso. A gente tem que observar o osso, é importante, né? O osso se manifesta de alguma maneira do dente fraturado, né? Fala, Lucas, queria falar aí? Não, era só complementar isso mesmo, que é sempre bom lembrar que essa pesquisa a gente está considerando somente a visualização ou não da fratura. Do traço de fratura, né, da linha de fratura. Então, o que é muito mais difícil. Sim, né? são dentes distraídos. Né? O diagnóstico a gente sempre faz baseado também no osso ao redor, né? O que essa fratura pode estar causando, né, ao redor. Então, é muito útil, né, isso. Vamos lá para a última pergunta aqui. Ih, não, tem mais, hein? Peraí. Vamos lá. Mandar um abraço para a professora Patrícia Ferrari, que está prestigiando aqui antes mais uma vez. E pro Arthur também, Arthur Corte. Jura? Arthur grande tá aí, amiga. Dá um oi aí, lá Arthur. No fuso horário de Malta. De Malta? Nossa senhora, tá tarde lá já, hein? Mais uma pergunta aqui, 27, Luquia. 3D é ou não ferramenta para diagnóstico? Já respondemos que não, né? Fratura ou trinca? Como diferenciar na tomografia por feixe cônico? Fratura ou trinca? Ambos são um tipo de fratura, né, no meu entendimento, né? A trinca seria menor, tá, do que a trinca. Com certeza vai ser bem mais difícil a visualização. Tá? Isso com certeza. Sei que eu poderia. É a Raíssa que fez a pergunta. Raíssa, manda o que você queria falar especificamente com essa pergunta. Eu talvez não tenha entendido, tá? Ela está perguntando, a Raíssa está perguntando assim, renderização 3D, tipo, o que seria renderização 3D? Pode falar aí, amigão. Foi aquilo que eu estava explicando lá no início, né? Basicamente, a gente tinha dois tipos de renderização até pouco tempo atrás, que era por superfície. Superfície volumétrica. Né? Que aí você tem, normalmente, só uma cor, né? Não tem sombras, não tem nenhuma textura. Você pode até fazer várias camadas, mas fica aquela coisa meio artificial, né? Artificial. Aí veio a técnica de renderização volumétrica, que basicamente você consegue melhorar esse 3D trocando cores. Não, por exemplo, o que a técnica de renderização volumétrica faz basicamente de diferente? Imagina que o esmalte tem um tom de cinza específico, né? Então ela consegue reconhecer o tom de cinza do esmalte e dar uma cor branca para ele. Aí a dentina tem um tom de cinza um pouco diferente também. Aí ele vai dar uma cor amarela para a dentina. Para o osso, uma cor um pouco mais amarela e assim por diante. Então, e o que a renderização volumétrica faz? A mesma coisa, só que com uma riqueza maior de texturas, de iluminação, né? Trazendo um aspecto mais realístico, né? Então, tem alguns artigos já que foram publicados a respeito desse tipo de reconstrução e que explica muito bem como é que é feita essa técnica, né? E que é bem interessante, mas a gente já falamos a respeito disso lá no início. E responde até uma pergunta da Liliane Moro, que pergunta, esse cinematográfico é o realístico? Sim. Isso, o realístico é um nome comercial, né? É um nome comercial. Da empresa CDT, né, que faz o Evo, que é um software nacional, e a técnica cinematográfica, a renderização cinematográfica é o nome técnico, né? Essa técnica ela foi desenvolvida pela Siemens. É a Siemens que desenvolveu esse tipo de reconstrução
para a E indústria agora, cinematográfica. E agora está na médica, né? não, a Siemens que Ah, trouxe para a indústria médica. essa médica, Isso, isso. médica está no Aí, cinematográfico. e agora está começando a outras empresas trabalharem com isso também. Outra pergunta, acho que é a última aqui. Você aconselha fazer laudos em reconstrução 3D? É uma pergunta. Não, hipótese alguma. Do mesmo, Não. a reconstrução 3D, a gente não aconselha, do mesmo jeito que eu não aconselho fazer um laudo em cima de um corte axial, de um Exatamente. corte parassagital. Não, a tomografia é um exame dinâmico, ela tem toda uma série de imagens e que você deve utilizar todas as possíveis para chegar a um diagnóstico, né? Então, E quem a falar que isso reconstrução é 3D... possível, né, no mínimo, é o que eu falei, eu estava falando assim, parece ingenuidade, né? Assim, eu acho que não entende o que é uma reconstrução 3D. E outra, a gente não está falando mal da reconstrução 3D, eu já estou cansado de responder isso, tá difícil já, viu? Porque, as pessoas, você está falando mal, não estou falando mal, simplesmente, não sou retrógrado também, não. Eu sei que as coisas mudam, só que isso não simplesmente não é recurso Exatamente. de diagnóstico, tá? Parece que tem uma pergunta aqui também, tá piscando aqui para mim. Peraí. Os últimos Chegou aqui. artigos, chegou aí também. Os últimos artigos publicados, o professor Jacobs indicam a diminuição da miliamperagem. Da professora Jacobs lá de Leuven, né? Uhum. Caramba. Acho que não apareceu aqui Não aparece toda, não. o Deixa eu tópico. tentar Pois ler é. tudo aqui. Indica a diminuição da miliamperagem e aumento do KV para diminuir artefato. Deve ser isso, né? Sim, 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 Bom, sim, sim. Sim, faz sentido. É o que a gente está falando aqui, né? Alterando é, KVMA, com certeza, né? é que quando você aumenta o NA, por exemplo, você diminui ruído, É, né? Mas assim, toda vez que você altera KV e NA, você vai ter alteração nos tons de cinza. Isso é fato, né? O que você sim. tem que sempre tomar cuidado é, dentro da sua máquina, tentar chegar a um equilíbrio. Então, por exemplo, lá no X800, que é uma máquina que tanto eu Uhum, quanto você tem, Felipe, a gente trabalha com o máximo que a máquina permite, para, no caso de endo, né? E uhum, funciona bem assim, sem prejuízo em torno de cinza, sem, pelo contrário, os artefatos até diminuem, né? sim. Agora, por exemplo, eu tenho o Vatek Green 15, que é uma boa máquina também, mas não chega no nível do X800 nem do Prex. Uhum. Mas eu já não consigo colocar ela no máximo de KV e MA, eu já perco um pouco nos tons de cinza. Então não posso colocar no máximo, tenho que diminuir um pouco o MA, não posso colocar ele no máximo. Então isso vai variar de máquina para máquina. Então cada um tem que saber, tem que testar. Pega um crâniozinho ali, um dentezinho, vai testando, vai Exato, brincando. exato. É o que eu falo Entendeu? pro pessoal, gente. Não testem paciente, não. Pega um crâniozinho, pega uma mandíbula seca, um dente extraído, coloca dentro de um recipiente plástico com água, você vai ter Exato. um paciente igual um paciente, entre aspas. Eu discordo um pouco se diminuir a miliamperagem, tá? Eu discordo porque se a gente diminuir a miliamperagem, está perdendo em resolução, tá? É um Você vai, perde-ganha, tá? você vai diminuir aquela razão, o contraste ruído, né? Então você vai perder nessa Exatamente. razão. Então, Então, vamos falar assim, é muito relativo de máquina para máquina, né? exatamente. As máquinas acabam se comportando de forma diferente porque os algoritmos de reconstrução são diferentes. São diferentes também, com Então, certeza. mas assim, na teoria, né, quando a gente fala de teoria, Quando fala na você teoria, aumentar o KV ao máximo possível, você vai dar uma diminuída no artefato e aumentar o MA ao máximo possível, ou os dois, na verdade, você vai diminuir ruído. Né? exatamente. Então, diminuindo o ruído, ruído também é artefato. Né? A gente só esquece que artefato não é só metal. Né? A Uhum. tomografia tem uma série de outros artefatos. Boa. Como diferenciar canal lateral de fratura? Basicamente, conhecendo a anatomia. Isso é o que o pessoal tem feito essa pergunta também pra caramba. Eu não sei de onde surgiu, mas tem sido uma constante nas minhas lives, sabe? Mas o canal lateral, eu nunca tive essa dúvida, mas assim, talvez por entender a anatomia
Eu não sei. Tem muito. Vamos lá. Quando a gente está em alta resolução, a gente vê um pouquinho mais de canal lateral até. Né? Uhum. Canal lateral, canal delta. Quando a gente está em baixa resolução, tem muita gente laudando o artefato como canal lateral nos exames de baixa resolução. Isso que eu tenho Uhum. visto muito. Tá? Ou seja, um tomógrafo de baixa resolução você quase não vê canal lateral, você não vê delta, você não vê isso. A não ser Uhum. que seja tem um calibre muito grande o canal lateral. Tá? Eu acho que, sei lá, eu acho que é por aí que vem a resposta, né? Quer responder a pergunta da Joane? Joane fala, nem li ainda, hein? Cadê a dela aqui? Tá Ela aqui mandou para aqui. mim. Ah, Depois do tá. diagnóstico feito no MPR, acredito que dê para ilustrar no 3D, dependendo do caso. Ah, isso Ah, foi isso é. interessante, aquele Eu sei. CCC, lembra que a gente falou outro dia? Sim. Aquelas condições se, Aham. né? É, bom, eu posso responder essa pergunta dela por Sim. uma coisa, indo por um outro lado, que às vezes a gente esquece, né, como radiologista ali, Uhum. principalmente levando em consideração o dia a dia. Mas antes disso, eu vou mandar um beijo para minha irmã, que ela está assistindo aqui. Se eu não Tô mandar, ela vai me vendo, eu matar. vi, eu Ela está vi, rapaz. participando Me aqui. surpreendeu É, participando aqui, deu opinião é, aqui e tudo. Ó. então, um beijo para a Maria Clara, que é doutoranda lá na FOP Piracicaba. Um beijo para todo mundo de lá. Uhum. Então, respondendo a pergunta da Joane, perdão. É, dá para ilustrar, sim, depois que você encontra no MPR. Você consegue algumas imagens legais, né? Mas a gente depende de uma série de coisas aí. Primeiro, o paciente tem que ser radiogênico para você pegar aquela imagem 3D linda, que é a que a gente posta. Né? Quando a gente tem uma imagem 3D linda, a gente posta. As feias a gente deixa em casa. Né? Então, e outra coisa, você perde um tempo muito grande com isso. Você perde 10, 15, 20 minutos para selecionar aquela imagem, aí corta o 3D dali, corta o 3D daqui, ajeita, tira ruído, dá, suaviza e perde um tempão. E o mais importante, na hora de você dar o diagnóstico, na hora de você escrever um laudo bem feito, você está até cansado já. Né? Então, ou se você tem tempo para fazer isso, faz poucos laudos e tal, ou já fez todos os laudos escritos, já fez o diagnóstico e no final vai lá fazer um 3D. Eu, sinceramente, isso cansa muito minha cabeça. Eu chego no final, depois que eu tento fazer um 3D legal, na maioria das vezes eu faço isso para aula, né? Ou para colocar numa postagem e tal, né? Então, isso cansa demais. E, modéstia à parte, eu me considero uma pessoa que tem uma facilidade para trabalhar com computador, eu entendo bem os softwares, e agora eu fico imaginando uma pessoa que tem uma certa dificuldade. Não precisa nem ser, eu não digo nem aquela pessoa que não entende nada de computador, estou falando da pessoa intermediária. Quer dizer, você vai perder um tempo tão grande para uma coisa que não vai te trazer lá grande utilidade. Então é só a gente Eu, saber aproveitar o nosso tempo para o que interessa, é a minha opinião, pelo menos. a minha também, eu vou falar, eu gasto de 20 a 30 minutos para fazer um laudo de uma tomografia para endodontia, de 20 a 30 minutos. Né? Porque eu descrevo, que eu faço um laudo descritivo, né, de verdade, né? Um laudo descritivo mesmo. Se eu começar a querer fazer um 3D lindo, maravilhoso, corta daqui, gira o volume daqui, isso é tempo de computador também, né? Que o computador, para Uhum. processar isso também, e tem que ser uma super máquina, inclusive, né? Eu vou gastar, eu não sei, uma hora, né? Ou seja, essa segunda meia hora trabalhando somente em um recurso que é ilustrativo. Então, assim, depende de você. Se você quer gastar tanto tempo assim, eu prefiro descrever muito bem o que está acontecendo e colocar imagens, obviamente, imagens ilustrativas Eu vou, do MPR, tá? É, lembrando até é, estava contando para o Felipe essa semana uma história. Eu fiz tinha um caso lá de um canal Médio Palatino, né, que não é canal acessório, tá só para lembrar os radiologistas, né, canal Médio Palatino. exatamente. E aí eu fiz uma reconstrução de um corte axial que mostrava muito bonito o canal médio vestibular, o canal obturado, né, e o canal médio palatino não Uhum. obturado, estava bem bonito o corte. Realmente uma reconstrução 3D bem bonita. Aí eu mandei para uma colega, que era a dona do paciente, e ela não entendeu nada.
Fiquei um pouco frustrado. Aí eu tive que pegar o 3D e colocar a seta. Ah, aqui é o canal médio vestibular, aqui é o canal médio palatino. Aí quer dizer, então, o 3D é justamente para você facilitar a comunicação. Quando você começa a ter que colocar seta no 3D, Tá errado. é porque tá errado. Então, eu até postei essa imagem no meu Instagram, quem procurar aí vai achar. É uma imagem muito bonita, mas às vezes o colega não entende. Né? Então, o que o colega entende? Um laudo bem descritivo, respondendo a pergunta que ele fez para você na requisição. E com termos que o endodontista entenda. Né? Isso. Atualmente, com o tempo, eu vou ficando mais simples ainda. Até que o dia eu estava falando pro pessoal, assim, laudo que até o paciente entenda. Né? Porque se o paciente entender, ok, o dentista vai entender também. Tá? Exatamente. Nossa amiga, sem abrir mão do termo técnico, claro. Óbvio, não, obviamente. E termos técnicos que já existem também, não inventar, né? Exato. As invencionices todas que a gente vê por aí. Mas enfim, Patrícia Ferrari, olha o auxílio luxuoso aqui. Ela está com ela tá com uma dúvida, elas estão conversando aqui, ela e Vanessa, tá? Sobre o ponto, se é o canal lateral ou se é a fratura. Tá? Patrícia, o que você descreveu faz sentido, só não é regra. Tá, amiga? Porque a gente tem que lembrar sempre que a gente está observando um exame que ele é tridimensional. Tá? Se a gente está falando de exame, só observar uma imagem estática, você pode falar, ok, é um ponto, o canal lateral seria um ponto. Mas o canal lateral, ele não tem uma saída, ele não tem um formato retilíneo sempre. Não é sempre uma reta, nem a fratura também é sempre uma reta. E ao contrário, até a maioria das fraturas são oblíquas. Dificilmente você vai encontrar uma fratura 100% vertical, como essa aqui. Eu tenho até uma imagem aqui, uma fratura vertical de verdade. Que é essa imagem aqui. O que não é muito comum. Né? É desse dente aqui, inclusive está com núcleo, né? Tá, então, assim, essa é a regra, assim, se eu colocar a guia vai aparecer um ponto, se for fratura não vai ser um ponto, eu não uso isso, porque a gente está falando de estruturas tridimensionais. Nem sempre vai ser um ponto, né? É difícil. Não é, eu acho assim, conhecer a anatomia é mais importante nesse aspecto do que e também, fazer essa regra. Em geral, o canal lateral ele é um pouco mais regular, né? Então dá para e às vezes na grande maioria das vezes é mais calibroso do que uma fratura. E sim, o que o canal lateral causa, entre aspas, de dano, por exemplo, é muito menor do que uma fratura. Então você tem lá, vamos supor, uma linha hipodência e uma lesãozona. Dificilmente é um canal lateral que fez isso. Gente, né? Eu já vi lá. Agora, uma pequena rarefação ali do lado de um canal lateral, beleza. Aí pode ser que seja o canal lateral, né? Então são tantas coisas que a gente vai avaliar que é um contexto que é difícil a gente apontar uma ou duas coisas que vão matar, né? Que vai... Observando o osso, né? Teve um caso, não foi esse caso exatamente, não desse pré-molar aqui, esse caso é de uma fratura, né? Que é esse dente aqui, está fraturado. Né? Então, eu tive um caso parecido com esse, que veio com laudo de outro colega, radiologista, que ele falava que isso era um canal lateral que estava promovendo isso. Ele é professor, está falando tanta coisa. E o colega veio falando, não, é um canal lateral. Gente, um canal lateral não vai fazer isso nunca. Eu nunca vi. É uma lesão menor, pontual, né, bem próximo da raiz, não vai, né, destruir a cortical óssea toda a região. Né? Tem que ter um pouco do conhecimento da clínica também. Isso é importante. Né? Exatamente. Tinha uma pergunta da Vanessa lá no início, que eu fiquei com ela na cabeça, mas eu vou fazer aqui, falar aqui, que ela falou assim que acha interessante a reconstrução 3D de um corte para o diagnóstico. Aí a gente precisa só diferenciar algumas coisas. Você pegar um corte e colocar cor nele, né, o que a gente chama de clutch, C-L-U-T, Color Look Table. Patrícia gosta disso, Patrícia gosta. Ela conhece bem. É exatamente o que a professora Patrícia faz, colocar ali uma imagem verdinha ali para poder destacar. Eu chamo de Nutella.
É, isso é ok. Isso é ok, porque na verdade você está trabalhando com MPR, você está colocando cor nela. Isso não é reconstrução Exatamente. 3D, Não é né? A reconstrução reconstrução 3D. 3D é Exatamente. outra coisa, né? Então, é que a gente está com o hábito É, de dar agora, o nome para tudo igual. Tudo é filtro, tudo é filtro. esse é meu filtro preferido, gente. Então, a gente tem que aprender também a dar o nome certo para as coisas, né? Então, clutch é uma coisa, reconstrução 3D volumétrica é outra coisa, Exatamente. né? Filtro é outra coisa, né? Então, Exatamente. são coisas diferentes. É importante a gente saber isso para não ficar falando bobagem por aí. Sim. Tem uma pergunta do Ober aqui. O Oberdan tá aqui na Opa, área aqui. É uma pergunta meio Faustão, sabe aquele Jô Soares que perguntava, falava aqui. Também acho que não tem regra. Ah, não, ele tá falando, o canal lateral geralmente é mais definido, mas nem sempre. Não, foi mal. Obrigado. Desculpa, amigo. Importante observar a trajetória e o osso da região, com certeza. Com certeza. Sem dúvida. a Vanessa está agradecendo aqui. Que é isso? Imagina, Vanessa. Estamos aqui para isso. É, Pode perguntar mais. tá, tem uma pergunta aqui, Tiago Maia. O recurso ilustrativo ajuda muito na hora da comunicação do paciente, sem dúvida, já falou isso. Deixa a comunicação dentista e paciente mais assertiva. Isso eu não discuto. Eu só não pago por isso, mas eu discuto. E por falar nisso, até em pagar ou não pagar, né? Você falou do Radiante, a gente falou do Radiante, né? E tem um Sim, detalhe muito interessante do Radiante. Ele é um software free, exatamente. ele é Completamente grátis gratuito. e ele roda em qualquer máquina. Qualquer Qualquer máquina. computador, não tem que ter uma placa de vídeo de R$ 2.000, ser um computador de R$ 12.000 para rodar o software, não. Ele roda em qualquer máquina. Uhum. Né? Isso é interessante. E o novo Radiante vale a pena baixar. Ele mudou tanto, ele está cada vez mais parecido com o Osiris e o Horus, né? Sim. Ele colocou agora vários recursos novos, né, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Ó, tem uma pergunta aqui Ah, da Simone. Ela já perguntou várias vezes aqui, acabou que a gente não tinha conseguido encaixar ainda a resposta. tá. Que ela quer se a gente conhece algum protocolo de endo para o OP300. Então, assim, eu, por exemplo, não trabalho, nem nunca trabalhei com OP300. Aham. Então, não vou te falar com conhecimento de causa, vou te falar pelo que eu já vi da máquina, né? Ele tem um protocolo, né, que eles chamam, entre aspas, de protocolo endo, dependendo da versão da máquina, né? As primeiras versões não tinham esse protocolo, né? Então, lá tem esse protocolo endo, o que ele faz? Ele aumenta um pouco o número de projeções, vai para 720 projeções, que é um número ok para o tipo de máquina que é o P300, não vai te dar uma imagem de Alta alta resolução. resolução, igual ao Prexion nem ao X800, mas vai te dar uma imagem bem interessante. Ah, vou pegar aquela fratura com núcleo, talvez você tenha dificuldade, mas você vai ver várias outras alterações anatômicas ali que podem ajudar bastante no diagnóstico. E também a mesma coisa, eu como eu falei, não conheço o OP300 a fundo, né, porque não trabalho com ele, mas já vi várias imagens bem legais do OP300, outras nem tanto, né, mas é interessante também ver KV, MA, tentar testar, ver se está trabalhando com o máximo de segundos de aquisição possível e assim por diante. É aquela primeiro momento dos cursos que a gente dá, né? Tanto o curso para o Uhum, radiologista quanto o curso para o endodontista. São os princípios, né? A Aline tem um ponto interessante aqui. A Aline Rubin uhum. trabalha com a iCat e Morita. E acredito que a experiência, a avaliação das estruturas adjacentes ajuda muito. E ainda um software bom melhora o diagnóstico na aquisição do iCat. Pode falar. Isso é uma pergunta ou ela está afirmando que eu não Não, ela consegui está me pegar? afirmando, mas ela Ah, está afirmando, uhum. Aline, esse ponto que você falou é uma meia-verdade, né? Que um software bom melhora o diagnóstico na aquisição da iCat.
Isso é uma meia-verdade, na verdade, né? Porque o que esse software, os softwares vão poder fazer, um software independente, Uhum. né, é aplicação somente de brilho e contraste, basicamente, né? É, E que isso um Sharpen, uma coisa assim. não vai melhorando. Só a imagem vai ficar, vamos dizer, mais É, amigável. Mas não muda a é. resolução dele. E se você fizer isso cientificamente fazendo comparação, você vai ver que não vai mudar nada. O iCat vai continuar sendo o iCat, né? Sim. O que às vezes as pessoas confundem, isso a gente tem que, não tem como negar, por exemplo, alguns softwares são excelentes para você fazer template. Aham. Então, Exatamente. eu posso citar dois aqui, né, o Ah, próprio Evoke, que a gente fala muito, e o OnDemand. São dois softwares excelentes para fazer template. excelente, né? Para fazer E template, é realmente ótimo. você consegue, no final, Aham. no final do seu template ali, melhorar a imagem original, porque você aumenta um pouco ali a espessura da imagem, você coloca um filtro Uhum. Sharpen, né? Você coloca a imagem menorzinha ali em cortes sequenciais. Então, o aspecto final da imagem num template, ele vai ficar melhor realmente, se você tiver um Mas, bom software de template. Mas isso pouco tem a ver, ou nada tem a ver com o diagnóstico. Né? O diagnóstico a gente exatamente. vai fazer lá no nosso corte NPR, como a gente sempre fala. Um abraço pro Juliano que está aqui, Juliano Bueno, Goiás. Opa, doutor É, ele Juliano, tá aí, tá aí. grande amigo. É, ele tá aí. Tem uma pergunta aqui. Podemos então dizer que o X800 é o Flamengo e o Alexandre Arnis. Podemos dizer que o X800 é o Flamengo e o iCat o Botafogo. Ah, sim. É, realmente, o X800 está em outro patamar. É, verdade. E o iCat é o meu Botafogo atual, realmente. Só não é o Botafogo lá dos anos de glória, né? Do Botafogo, enfim, tá certo. Não A podia faltar, né? Cris. Oi? Não, Não não podia. podia Tem que falar de faltar uma futebol, piadinha. tem que falar do Flamengo. A Cris Capelli. Cris Capelli. E o OPD Pro? É o P3D Pro. OP3D Pro, né? É, OP3D Pro, É a né? versão, É, entre aspas, nova da Cavo, é. que é o P300 com uma Com a roupa carcaça da nova. Cavo. Roupa nova, não muda É nada. interessante, eu achei interessante agora. Foi esse lançamento do OP, ele não mudou absolutamente nada, né? Uhum, Somente, né, a roupa, né? A carcaça. isso. Só que tem agora, as pessoas começaram a me perguntar realmente se o que tem de diferente, parece que é o melhor e tal, mas Agora não é. tem, agora tem uma versão nova Que tem duas que ampolas. que ele não que são duas ampolas, exatamente, duas ampolas e um É. sensor mesmo sensor para pan e tele. Deixa eu dar um aviso Então, aqui também antes uhum, disso, que eu não me esqueça. Se cair, gente, que vai cair daqui a pouco, eu vou voltar, tá? é, Então, por isso que a gente tá chamando Mega Live. A gente pode cair, porque vai dar uma hora e eu vou voltar. isso. A gente vai continuar, tá? É, Fiquem aí com a gente. Tem muita é, gente aqui, a gente vai continuar. A é, gente não está com mais de 120 pessoas aqui o tempo todo, então, antecipadamente, muito obrigado pela participação de vocês. exatamente. É É. incrível. Mas É, continua. Aí você falou, tava falando do AP3D. o P3D tem essa versão nova que algumas pessoas estavam até me falando que é uma releitura de um equipamento que a Agendex tinha há muito tempo Agendex. atrás, Aham. analógico ainda, e eles adaptaram para a versão digital. Eu realmente não. Eu vi algumas imagens de congresso, assim, lá quando eu fui na IDS, né, na Alemanha, ano Uhum. passado, e parece interessante, boas imagens no nível do OP300, né? Não sei se realmente mudou alguma coisa relevante, mas acredito que seja bem parecido. Mudou um pouco o software de aquisição, ele está mais versátil, mas eu acho que o Mas resultado final é hardware, muito próximo. O resultado final é muito próximo. hardware é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas assim, eu não gosto de opinar muito sobre uma coisa que eu não conheço a fundo, tá? Exatamente. Então eu Outra vou deixar pergunta para se alguém aqui. conhecer depois pode falar. O R100 da Morita é um equipamento bom? Vai ser Ah, melhor boa. ainda quando eu tiver um. Aí vai ficar melhor ainda. Ele é o R100. A Morita ele tem atualmente dois equipamentos, é o R100 e o X800, né? E o R100 seria o de entrada
da Morita, que é um excelente tomógrafo. Eu laudo para uma clínica que tem R100, inclusive. Tá? Obviamente, quando não temos núcleo, tem uma imagem que às vezes pode até ser confundida com o X800, quando é muito bem feito, mas quando tem núcleo, aí sim faz a diferença entre o X800 e o R100. Tá? Tem uma diferença boa. Tá? Ele é eu costumo dizer que ele é um intermediário, né? Porque Exato. ele é um pouquinho acima do nível dos 3 em 1 que a gente tem no mercado, Exato. Uhum. Cavo, Vatec, Sirona, né, que são níveis muito parecidos, né? Ele é um pouquinho acima, mas ele está ali também um degrau abaixo do X800 e do Prexon também, que é ali perto. São Na imagens minha parecidas. opinião, o melhor 3 em 1 que tem no mercado. Se eu fosse optar agora, seria ele. A gente tem 1 minuto e 50 para terminar essa sessão, e vou avisar o pessoal que na outra sessão, quando a gente voltar, eu vou falar sobre o curso, que vai começar dia 2 de junho agora, e vai ter eu vou passar um código promocional Opa! para o pessoal que está aqui na live também. Tá? Então, voltem com a gente daqui a pouquinho. A pergunta Tem da Simone eu vou deixar para responder na próxima, Tá, para a tem uma gente não pergunta correr o também risco. do Ricardo Ferreira. O software faz muita diferença? Qual você recomenda? Depende para Vamos quê, falar. né? Pois é, vamos Depende para responder daqui quê. a pouco. E Né? outra pergunta, sugerem artigos para se aprofundar mais em artefatos? Bacana, essa pergunta foi do Oséias, né? Opa! Oséias, nosso amigo. O Felipe Peixoto está aqui também. Gente, a gente tem muito artigo científico falando sobre isso. Tá? Quem quiser entrar em contato comigo, por entrar, eu passo um link que já tem pelo menos 40, 50 artigos, né, que falam, inclusive, sobre artefatos. A gente gosta de saber sobre a física e gosta também sobre física de radiação. Tem muito artigo falando sobre tomografia e endodontia. Tá acabando essa live aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí, 10 segundos. Vamos sair e voltar logo, né? Então, Então, pode ser? beleza. Pode ser, Tá. pode ser. Então, pessoal, já segura aí, entra de novo que a gente já vai voltar. Opa! Ó, o Rafael tá aí, hein? Cuidado com a pergunta dele. Não lê direto, não. Não lê primeiro para depois falar, tá? Tá me escutando bem aí? Bem, Opa, tranquilo. beleza. Tá, o pessoal tá voltando aqui agora. Ó, o Ricardo. O Ricardo fez uma pergunta no outro, Sim. na primeira sessão, ele falando sobre software, né? Se o Ricardo puder especificar melhor para a gente, em que sentido? Para diagnóstico, para fazer template, enfim, Ricardo Ferreira. em que sentido que ele falou? Tá. Eu falando sobre software também, eu gosto de usar para diagnóstico, né, quando eu estou laudando Morita, eu gosto de utilizar o software da Morita mesmo. Porque normalmente os softwares nativos, ou seja, do equipamento, são os melhores softwares. É onde você vai poder observar a melhor imagem daquele equipamento. Né? Quando não é Morita, por exemplo, o Prexion não me dá essa possibilidade de laudar em casa, por exemplo, com ele. Então eu utilizo o Radiante ou eu utilizo o On Demand também. Qualquer software que me permita fazer uma navegação dinâmica sem atropelo, sem tropeço. Né? Eu possa ser um software fluido, né? Que eu possa navegar entre as imagens e sem travamento, sem tropeço. Então isso é importante pra caramba. Então isso para mim, radiologista. Tá? E para o clínico, né, se eu puder, vamos dar uma dica para o clínico, é o seguinte, aprenda a utilizar, por exemplo, na minha região, eu solicito para a Morita. Então, entre em contato com a clínica de radiologia, né? Entre em contato com eles. Tá? Peça para ele fazer para você uma demonstração de como é que usa, peça um tutorial, eu tenho tutorial, por exemplo. Ah, mas a clínica não é Morita. Então, a clínica tem Vatec, por exemplo. Aprenda a mexer no Easy 3D ou aprenda a mexer no Radiante, que é um software bem leve, né, que você vai conseguir. Então, assim, para o clínico, assim, saber um ou dois
software já dá para matar, não é? Dá para trabalhar muito bem com tomografia, né? E existem muitos softwares que são grátis, né? Exato. Tá, então isso é bacana, você ter software grátis. A pessoa não precisa investir, o clínico não precisa investir em um software, comprar uma licença para utilizar. Isso é ótimo. Já o radiologista não, às vezes ele tem que comprar um software, né? Se o seu equipamento não tiver um software que permita você fazer template, aí você talvez tenha que investir nesse software. Opa, a doutora Lúcia Borborema aqui com a gente também. Bacana, eu Grande vi. colega aqui de Belém. Eu vi. O Beijão Ricardo para ela. respondeu alguma coisa. Vamos ver se ele. Ricardo Ferreira, que fez a pergunta. Ele falou que era para diagnóstico mesmo. É para diagnóstico? É. Então a tua Já resposta já. respondi, já respondi. Uhum. O Rafa está perguntando qual tônico que eu uso na minha barba. Grecin 2000. Ele não tem nem cabelo para falar disso. Tá careca ele. Cara de pau. A Cris Capelli, os artefatos têm o mesmo formato que os objetos que os originam. Não, que os originaram. Não necessariamente. Depende. Não necessariamente. Porque isso eu já vi falarem isso também. Tá errado. Porque o artefato, na verdade, depende da densidade do objeto, né, que gerou, né? A densidade. Depende da E inclinação, depende de uma série de coisas. número atômico também. Uhum. Posição do artefato, não é? E até do equipamento. Você vê que o X800, por exemplo, ele faz uma exposição perpendicular Uhum. à coroa, por exemplo. Então, os artefatos eles estão normalmente na coroa e às vezes não tem o mesmo formato. Uhum. Né? Porque o software... Ele... O que acontece, às vezes, por exemplo, que foi o que aconteceu justamente nesse caso que eu postei, do 3D, o que acontece às vezes, você tem um núcleo lá. O núcleo estava bem paralelo, né? Bem perpendicular ao feixe, perdão. Então o feixe Exato. vem e em cada corte axial ele vai gerar um artefatinho aqui. Então o corte axial ele vai se unir para gerar um corte sagital, um corte coronal, por exemplo, ou até mesmo 3D. E isso vai ser reconstruído de forma vertical. Esse artefato vai ser reconstruído de forma vertical. Então nesse caso sim, ele ficou uma linha aonde tinha núcleo. Não necessariamente no formato do núcleo, mas é uma linha aquele que é baseado no artefato que foi gerado pelo núcleo. Né? Então, só onde tinha um núcleo ele ficou aquela linha vertical que ficou idêntica a uma fratura. Né? Por isso que confundiu. Mas aquilo ali era simplesmente a reconstrução do artefato. Né? Que pode, às vezes, pegar um formato parecido com a origem ou não. Vai depender de uma série de fatores. Eu lembro que a gente falou em uma live falando daquele Zebra Artifact. Exatamente. Assim, é um artefato forma zebra, tipo, ele é hipodenso e hiperdenso, como se fossem estrias, como se fosse uma zebra. Mas eles podem ser originados de uma coroa, né, com número atômico alto, muita densidade, pode gerar o zebra, que não tem nada a ver um com a outra, né? Então não é regra isso, né? Não é regra. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta que fizeram ainda lá da Simone, eu acho. Lá na outra live, que ela perguntou qual era a diferença do Radiante para o On-Demand, para diagnóstico. Na verdade, não vai ter nenhuma diferença. O On-Demand é um software pago, né, bem mais completo do que o Radiante, e com outras funções de diagnóstico para outras áreas, e também com função de fazer template. Mas o princípio do diagnóstico é o mesmo. Né? Você vai ter ali a NPR com as guias para você manipular, ajustar, colocar no longo eixo do dente e chegar ao diagnóstico. O princípio é basicamente o mesmo, sendo que o On-Demand você tem um pouco mais de recursos. Sabe o que eu não tenho visto? Assim, as pessoas criarem estratégias, né, para visualização do exame. Então, assim, eu tenho minha sequência. E essa eu passo normalmente para os colegas dentistas. Né? Eu tenho uma sequência. Eu começo assim, começo pela imagem axial, vou para cá, faço isso. Então, eu sempre abro o exame e eu sigo uma sequência. Né? A chance de você fazer isso, né, ter essa sequência, né, sempre repetir isso, a chance de você observar uma fratura é maior também.
você não vai esquecer nenhum passo, você vai fazer sempre da mesma maneira, né? Aham. É uma avaliação sistemática, assim como avaliar em patologia, que o Marcelo falou outro dia também, tem sempre uma sequência para fazer. E as pessoas não, elas têm abertos os exames, mas você observar, né, a pessoa abre o exame, começa a rodar, rodar, cadê a fratura? Cadê a fratura? Cadê a fratura? Não é assim, né? Exatamente. E vai querer ir direto na fratura, né? Exato, a Vai primeira direto coisa é procurar a artefato, fratura. Fica né? até frustrado. É. Ó, tem uma pergunta aqui do Arnish aqui, ó. Cadê? É. Perguntei no outro se está perto do dentista ter uma impressora 3D para poder imprimir um dente e avaliar internamente, externamente. Está perto de uma, vamos lá, fabricar, vamos dizer, fabricou uma impressora 3D em altíssima resolução que eu consiga observar esse dente internamente, externamente. Com a tecnologia que existe hoje, não. Né? Você não tem Não, como fazer a isso. pergunta é se já está perto para chegar Ah, se nisso. está perto. Ah, entendi. É, Eu acho que não, eu acho que está bem longe, porque basicamente quando a gente imprime um biomodelo de uma tomografia, imprime um dente de uma tomografia, né, que eu estou falando, não de uma micro CT ou de uma nano CT, uhum. onde você consegue segmentar melhor. Você vai ter que segmentar essa raiz, né, ou seja, tirar todo o osso que está ao redor, possíveis ruídos, isso e gerar ali uma reconstrução 3D de superfície para poder transformar isso num STL e aí imprimir. Com isso, você vai estar perdendo estrutura, você vai estar perdendo definição, detalhe. Ou seja, E ainda está vindo de não, um tomógrafo Conibim, né? exatamente. Que tem Então, pouca resolução também para isso, né? aí Né? o gargalo não é a É, impressão 3D, no caso. O é, gargalo é a própria fonte da imagem. é a É, fonte, é o tomógrafo. Não é possível. exatamente. Simone, dentes bi ou trirradiculares? Ah, não. Sigo raiz por raiz. Ela está falando da técnica Ah, dela, como ela de observação. Gisele Ábido, você sempre começa pelo axial, né? Se você esqueceu, vai ter que fazer meu curso de novo. Tá? O Júnior aqui, ó, melhor ver no software. ele estava falando, acho que em relação a imprimir o dente em 3D. Por enquanto é a melhor opção. O quê? É ver no software, em vez de imprimir isso em 3D. O que eu acho assim, esse tema também que o Alexandre levantou, eu sou um pouco reticente enquanto a imprimir, voltar à impressão, sabe? Eu sou muito de, se é digital, para que analogizar? Entende isso? Acho que não faz muito sentido isso, sabe? A gente, A impressão 3D ela funciona para. Ela tem que ser funcional. exato, Por exemplo, exato, vou imprimir uma guia para um endoguide. Beleza. É exatamente, funcional. Né? exatamente. Agora, Agora, para para fins de diagnóstico, diagnóstico, não vejo eu muito. não, eu não vejo fazer muito Uhum. sentido, não. O Luiz está falando que eu penteei o cabelo para live. Valeu, Luiz. Obrigado, hein? Valeu, amigo. É só bullying aqui que eu tô chegando aqui. Tem uma pergunta aqui também se tem estudos sobre o uso de ressonância magnética na odontologia. Tem sim, tem muito estudo falando Vários. de ressonância para TM, Uhum. para patologias em geral, até alguns estudos falando de ressonância para implante, né? Eu recomendo você conversar com o Dr. Arthur Cortes, ele tem uma linha de pesquisa com ressonância magnética, ele com certeza vai te dar uma... Ele estava aqui na live com a gente, não sei se ainda está, mas procura aí no Instagram Arthur Cortes, com S no final, e dá uma conversada com ele, que ele entende bastante do assunto. Arthur TH. O, Isso. a Helena Lissek. Vocês pensam em ministrar algum curso por esses dias sobre endo? Sim. Dia 2 de junho começa a quarta turma online, a minha quarta turma online de tomografia em endodontia, que vai ser a turma 58, 58ª turma de tomografia e a quarta online. A informação está no meu Instagram, tá? E quem participou da live vai ter o código promocional escrito live. Então, quando fizer a inscrição,
do lado direito vai estar código promocional. É só escrever live que vocês vão ganhar um desconto. Tá? Show de bola. Queria aproveitar também para mandar um abraço para todos os alunos e alunas meus aqui da graduação e do mestrado que passaram por aqui. Obrigado por estar assistindo. O Ricardo está falando, o Ricardo Ferreira de novo, vou procurar um radiologista para me ensinar a trabalhar com radiante. Ele tem um radiologista na casa dele, que é o outro. E uma brincadeira, não podia deixar passar a brincadeira, mas, Ricardo, tem no meu YouTube, tem tutorial do Radiante. Ele é um software muito, 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 muito fácil de trabalhar. Tá? Tem um tutorial meu que está escrito do Daikon ao Radiante. Então, ele ensina desde pegar o arquivo Daikon, importar para o programa e as funções básicas dele. Tá? Só vai faltar algumas funções da nova versão, porque ela saiu há pouco tempo, né, a nova versão do Radiante. Então, talvez eu faça uma complementação desse tutorial para mostrar essas novas versões. Mas eu preciso ainda mexer nessas novas versões mais. Né? O Radiante, ele não para de ser atualizado, né, na verdade. Ele é o tempo todo, quase toda vez que eu entro, sai uma janelinha para mim, falando, olha, tem uma atualização nova. Tem uma nova atualização, é verdade. Então, é bem legal. O pessoal está perguntando aí, aonde é que faz a inscrição para o teu curso de endodontia online? vox3d.com.br/hotsite. Tá? Se você entrar lá no @vox3d ou entrar no meu Instagram pessoal, que vocês já devem ter, porque estão aqui agora, né? Tá em formação, vox3d.com.br/hotsite. A Simone tá me chamando de velho. É só bullying, só bullying. tá Grecin 2000 velho, então. Ainda bem que tá focado em ti, por enquanto, né? Focado mas daqui a pouco chega em mim também o bullying. Mas não pode dar intimidade pro povo, não. Grecin 2000, você é velho. Nasci nos anos 70. Eu tenho uma pergunta aqui falando se o Radiante roda no Mac. Não, o Radiante ele é para o Windows, mas no Mac tem o Horus, que é um software até melhor que o Radiante, né? Que são até bem parecidos. E também é bem interessante, a gente sempre fala que usa bastante também o Horus. Para baixar o Horus, gente, ele é grátis, tá? Você entra no site que é Horus, HOROS, Horus Project, de projeto em inglês, .org, O-R-G, horusproject.org. Você baixa, ele é free. Você vai precisar dos arquivos Daikon, tá, para importar. Também no meu YouTube, também tem tutorial para utilizar o Horus/Osiris. Tá? Você dá para aprender por lá também. A doutora Lúcia Borborano está perguntando onde ela encontra o Radiante. No Radiante é só colocar no Google Radiante Daikon. Você vai a primeira... Opa! O Ozé já fez o serviço. Olha aí, rapaz. A pergunta da Cris Capelli também. Radiante é gratuito, sim. Valeu, Ozé. Renata perguntando, Radiante ou iDixel? iDixel, né? Depende, né? Se for Morita, você vai trabalhar com iDixel. Né? Sem necessidade de usar o Radiante. O Radiante, o Morita, como a gente falou, sempre o software nativo do tomógrafo vai ser a melhor imagem que você vai ter. Porque ele foi feito para aquele tomógrafo. Exatamente. Né? Mas o iDixel específico, ele tem muitas ferramentas que melhoram a imagem do X800. Então, no caso do Morita, eu recomendo mais ainda utilizar o software nativo. Exatamente. Tanto para o radiologista que tem o equipamento usar o iDixel, quanto no caso do colega clínico que recebe o exame utilizar o One Volume Viewer, que é o viewer gratuito da Morita. Exatamente. Bom, mas qual é o meu canal no YouTube? Eu vou colocar aqui. É um canal basicamente falando de tomografia. Então tem vários vídeos de tomografia lá. E, por favor, aperta o sininho.
Não é? Não Tem, tem isso, né? exatamente. Inscreva-se, né? Inscreva-se. Tem o meu canal no YouTube também, que é É, Lucas RPin, e que tem também tem alguma das nossas últimas lives, tem algum material também de radiologia lá. Sigam o do é. Felipe, sigam o O meu é meu. Felipe Tem alguma. Costa, Vox É. 3D. É só procurar o que vocês acham lá. Agora tem uma pergunta. Quem foi que falou aqui? Peraí. A Alda Cicarini, ela falou que perguntou É. no final da outra live, mas eu não peguei essa pergunta. Se ela puder repetir, a gente Pode responde com certeza. repetir? Ah, RT Augusto. Qual vocês acham que é o futuro da radiologia para diagnóstico? No sentido de boa. desenvolvimento, bacana, de novos softwares ou alguma nova abordagem de aparelhos? Software ou aparelhos? Bom, Pergunta ampla, né? Vamos lá. Cadê a bola de vamos, cristal? Tá aí? vamos fazer um exercício de futurologia aqui, né? É, é, Bom, a gente sempre vai, para analisar o que pode vir para o futuro, a gente tem que olhar um pouco para trás, né? Não tem jeito. exato. E tentar entender o que vai acontecer. O que eu vejo que pode trazer de melhoria para a imagem. Sempre o que tem evoluído e que tem melhorado é sensor, né? Então, sensor dos equipamentos. Lá atrás você precisava de muito X, né? Uma ampola muito robusta, Uhum. trabalhando por muitos segundos para você conseguir sensibilizar de uma forma satisfatória um sensor que não era tão rápido, não era tão sensível. E, e o que tem acontecido nos últimos equipamentos mais recentes, o sensor evoluiu bastante. Então você precisa de menos X para chegar a uma imagem interessante. E aqui o Instagram aqui, Dental Exames, me antecipou também, que é a parte da inteligência artificial, que eu acho que é a próxima coisa que vai mudar bastante nosso dia a dia, né? É, principalmente para aquele radiologista que está lá um pouco acomodado, né? Não, não, não se atualiza muito, só está acostumado a laudar cárie e cálculo, essas coisas assim, bem básicas. Isso a inteligência artificial já está conseguindo fazer com bastante precisão. E outra coisa, daqui a pouco também montar template vai ser uma coisa para a máquina também, né? Você vai fazer só dar uma refinada, né? Mas o diagnóstico mais preciso, aquele diagnóstico de algo mais complexo, ainda vai depender bastante do radiologista, pelo menos por enquanto, né? Então, só até dar um spoiler aqui para vocês, eu estou fazendo uma pesquisa com um software de inteligência artificial e a gente colocou uma amostra lá de 40 dentes com 20 dentes com 3 canais, né? O primeiro molar com 3 canais e 20 dentes com 4 canais. E dos 40 exames, 39 ele disse que tinha 3 canais e um ele disse que tem 4 canais. Então, assim, é uma coisa que é relativamente fácil de ser diagnosticada por um radiologista com uma experiência média, Uhum. ainda não, a inteligência artificial ainda tem uma certa dificuldade. Mas para fazer template automático, daqui a pouco isso vai estar, acho que nos próximos 2 anos, 3 anos no máximo, a gente já vai estar muito próximo disso. Eu E acho que as aí pessoas, muda bastante, né? acho que as pessoas estão apostando em software quando na verdade a história diz que é hardware. Tem Sempre foi 15 hardware. anos, é que é errado. Tem 15 anos que eu trabalho com tomografia, né? Uhum. O velho, né? Mas em 15 anos que eu vejo é isso que você estava falando justamente. Uhum. O que mudou nesse tempo todo, né, deve-se ao hardware, né? Software Uhum. influencia muito pouco, né? A inteligência artificial, sim, um pouco também, mas hardware e conhecimento também científico, né? A pessoa saber, isso para mim é que revoluciona, né? Exatamente. É o conhecimento. Se você quer ser um radiologista diferenciado, estude. Estude. Não achem que você vai comprar um equipamento, não achem que um software vai te dar uma. Uhum. Você vai. Ok, agora com esse software eu não erro mais nada. Né? Não é isso. Não é isso.
Então vai. Fazendo, Conhecimento científico. fazendo uma analogia bem grosseira, né? Rubem Barrichello? É, não, é a mesma coisa que a gente pegar. Você vai, imagina, você tem um computador que Uhum. está começando a ficar ultrapassado, a placa de vídeo já não é mais aquelas essas coisas, memória RAM está faltando. Aí alguém chega para você, olha, surgiu agora o Windows 15, não é mais o É. Windows 10, é o Windows 15. Uhum. Graças a esse Windows, seu computador vai ser rápido como ele era antes. Não, Entendeu? Então não é o é, software, você precisa mexer no hardware, o hardware que faz diferença. Né? Você pode até exatamente. ter, coloca um Linux aí que ele é mais leve, vai deixar Uhum. teu computador vai rodar melhor e tal, pode até ser, mas o hardware é fundamental. Né? É. Então, onde eu vejo que o hardware pode evoluir é sensor. É onde o que tem mudado atualmente na, nos tomógrafos mais Sim, a recentes. maioria dos sensores Uhum. baixaram muito dose, né? Ou seja, diminuíram o número de exposições, né, também, por conta dos sensores rápidos, como você mesmo falou. O Ober tem uma pergunta: o iDixon só é disponibilizado quando vem junto com o exame? Não pode ser baixado e usado como viewer em geral? Não, eu não entendi. Ober é o seguinte: existe um programa que se chama iDixon, que fica na clínica ou na rede, né, ou dentro dessa rede, ele é o iDixon. O iDixon faz desde a aquisição do exame, interpretação e template. É um software completo. Quem tem iDixon não precisa ter outro software, tá? O radiologista. Tá? E aí você tem a opção dentro desse iDixon de gerar um visualizador para o dentista. Esse visualizador é chamado de One Volume Viewer. O One Volume Viewer é a parte de observação do exame, do iDixon. É como se pegasse, fosse feito por três partes, a gente pegasse somente a parte de interpretação, é o One Exato. Volume Viewer. Tá? O One Volume Viewer não faz template, o One Volume Viewer não faz aquisição. Tá? E aí, esse One Volume Viewer, você pode enviar o exame pela internet, tranquilamente. Você pode enviar pelo Dropbox, não é necessário instalação na máquina, nem é necessário CD, né, uma mídia. Acho que é por aí a pergunta do Uber. Exatamente. Agora, em geral, não é Uber. O On Volume View vai ser para os exames feitos no Morita, porque ele, como eu disse, faz parte, né, do iDixon, somente para ele, só para o Morita. Tem uma pergunta aqui acho que é Marcelo, se o monitor faz diferença e se um desktop vai ser melhor que notebook. Sim, faz diferença. Absurda. Tem algumas pesquisas aí que mostram diferença entre monitores. Não sei se tem alguma pesquisa na área odontológica, não lembro de ter visto alguma pesquisa relacionada a isso de fratura, por exemplo, mas tem em outras áreas médicas. Agora você tem desde monitores muito simples, como monitores de notebooks, que você vai ter perda de qualidade de imagem, até monitores intermediários, como por exemplo o monitor Dell, Ultra Sharp, que vai te dar uma imagem bem legal já, até monitores médicos que são caríssimos, né, e que às vezes a gente não tem condição de trabalhar com esse tipo de monitor. Monitor médico hoje em dia, um monitor médico de verdade, para diagnóstico, custa na faixa de 20 mil reais. Mama. Né? Então tem. Não, de mama, Deus o livre. Exatamente. Para ver mama, tem que ser um monitor de 5 É, megapixels, que é mais do que um é a maior monitor resolução. 4K. É. É 50 mil reais, entendeu? Então é uma coisa assim absurda de cara. Mas sim, faz diferença, né? Então por isso que é sempre bom você ter um monitor de pelo menos umas com 23, 24 polegadas, com uma boa iluminação, tá? A resolução, ela não faz tanta diferença você ter um monitor Full HD ou 4K, por exemplo. O que importa mais é a iluminação do seu monitor. O monitor tem que ser o mais iluminado possível, né? E você consegue ver isso pelas candelas. Então procura lá nas especificações técnicas que ficam bem escondidinhas lá no site, quando você está comprando o monitor, procura o número de candelas. Quanto maior for o número de candelas, melhor vai ser a iluminação. Tem uma pergunta aqui: qual a diferença entre o iDixon e o Evo? O iDixel é um software da Morita, é um visualizador da Morita.
O Evo é um software de uma empresa independente que não produz equipamentos, só produz software, né? Então, esse Evo, como ele é independente, ele pode receber DICOM de qualquer tomógrafo. A diferença basicamente é isso. E acho que é essa pergunta, né? Um é independente e outro é da Morita. Sim. Agora, em termos de resolução, recursos, se for essa pergunta também, o iDixon não deve nada ao Evo. Tem tantos recursos quanto o Evo. Tem até mais recursos, né? Na verdade tem É, mais até. é, o Essa que... imagem aqui, eu coloquei aquela imagem aqui, essa imagem foi feita no Ah, tá. iDixon, né? Não, essa aí foi no Radiante, por incrível que pareça. No Radiante. Foi no Olha só. Radiante. É, Essa aí foi feita no Radiante, né? Então, representando uma fratura. é. E a gente conseguiu sinceramente, eu mexi no iDixon, no Evo e no Radiante. A melhor imagem, a melhor reconstrução 3D que eu consegui foi no Radiante. No Né? Radiante. Agora, isso é muito... quer dizer que o Radiante é melhor que todos esses? Depende, Caso muda e muito de caso. paciente para paciente, né? Quando a gente sempre fala, tem aquele paciente que é radiogênico, que é lindo, que a É. imagem vai ficar perfeita. Esse caso provavelmente é um paciente até mais cheinho, provavelmente, que é um caso que tinha bastante ruído para o padrão até do X800, Não. mas a gente conseguiu chegar nessa imagem aí. O Marcos está falando que ele é estudante ainda. Bacana, Marcos, bacana. Estude, continue estudando. Né? Não pare nunca. Tá aqui o velho aqui que está sofrendo bullying, né? Ele estudo, nunca parei de estudar. Tá? A doutora Leila, Leila Ribeiro Rezende, está pedindo para você Para repetir falar sobre iluminação. Candê, as candelas, a gente vai as encontrar mais candelas, em desculpa. monitor, essa informação a gente encontra em monitores externos. Eu não lembro É. se em notebook você consegue ter essa iluminação, mas procure pegar um notebook com monitor IPS, um monitor pelo menos Full HD. Ainda tem muitos notebooks que são com monitores com resolução HD e a iluminação acaba sendo muito baixa também. Então, é mais nesse sentido. Agora, eu recomendo bastante que tenha um monitor externo. Né? É isso que eu ia falar. Isso que eu Trabalhe ia com falar. Trabalhe com o seu É, notebook, ligue no monitor externo. E claro, é, situações que você estiver viajando, estiver em outro lugar, você é, vai usar ali é. o Porque monitor. o clínico gosta de usar o monitor do laptop, né? Quer usar só aquele, né? Mas eu falo até para o clínico mesmo, se você puder investir no monitor é a melhor coisa, porque a imagem da tomografia no monitor de um laptop é muito pequena, tá? A mamãe entrou. Olha só. A família toda está aqui hoje. É, Ela está perguntando o quê? Qual o limite da contribuição do aumento de KVP e MA para a qualidade na na tomografia. CBCT, na tomografia com NIBIM? Bom, a gente comentou um pouco isso lá no início da primeira live, né? Aham. Mas, basicamente, você trabalhando com KVMA, você vai diminuir o ruído, né? Você vai conseguir aumentar a relação contraste-ruído e vai ter imagens melhores. Agora, obviamente que isso tem um limite, eu acho que essa aqui é a pergunta, É, é o limite do próprio equipamento. Você vai chegar no ponto que o equipamento não vai deixar você subir mais o KV, nem o MA, e em alguns equipamentos, quando você sobe muito esses parâmetros, ele vai também perdendo amplitude de torre de cinza. é a Então, relação, é aquela relação contraste, CNR, né, em inglês, né? exatamente. Relação contraste e ruído, Uhum. justamente, né, que isso deve ser estudado no cada equipamento. Tá? Para não falar que eu sou muito bullying, tem alguém falando que eu sou simpático. A Lúcia falou que eu sou simpático. É, A Cris Capelli, de novo, pergunta se já vimos imagens do novo Prexon. Eu recebi, eu tenho, mas são imagens, foram algumas imagens soltas, tá? Na verdade, eu não recebi volume do novo Prexon, mas ao entrar no site, né, e ver as especificações técnicas, né, do novo Prexion,
né? Ao ler essas especificações técnicas, já dá para saber que o que vem me parece que não vai surpreender. É. Vai ser pior do que o velho Prexon, entre aspas, né? Pela Uhum. configuração da máquina que está no site. Aparentemente é MA muito baixo, né? Que me chamou a atenção. É, E ponto focal, que era uma das coisas que era, diferentes, que era era, menor, tá maior também. então, provavelmente, ainda tem outro detalhe, né? Porque o Prexon, ele era um tomógrafo dedicado e ele não tem aquele problema, não tinha aquele problema dos 3 em 1, que é a angulação assim, né? 15 graus Exatamente, é abaixo, verdade. para poder compensar na hora de fazer a panorâmica. E é justamente o que o X800 tem de diferencial também, porque É, na hora que ele vai fazer a panorâmica, ele está assim, na hora que ele vai fazer a tomo, ele nivela. Né? Então exatamente. é o único 3 em 1 que faz isso. E o Prexon provavelmente vai ter esse problema. Então a gente vai ter mais problema de Mais artefato artefato, do mais que o artefato. Prexon anterior. Espalhado Então, pelo volume todo. Vamos responder a última pergunta? vamos lá. Da Simone aqui. Vou responder a Simone. Em torno de paciente obeso, é melhor aumentar a MA ou KV? KV. Se possível, os dois. Camila, eu não gosto das imagens do Prexon para visualizar pacientes com muitos implantes. Nem eu também não gosto. Muito artefato. Muito artefato. Tá? O que, o que é importante a gente sempre ressaltar que tomografia, em geral, seja Conibin, seja Multislice, Uhum. artefato vai atrapalhar sempre, né? Sempre paciente com Sempre irá existir. protocolo, por exemplo, vai atrapalhar. Alguns equipamentos atrapalham mais, outros equipamentos atrapalham menos, mas também não existe milagre, né? Né? Para terminar, o que você acha do Cirona? Ó, vou colocar, é pegadinha, viu? Uhum. Sinomar Donizete. Donizete e Sinomar, talvez seja o contrário. Em relação o Osés já está um pouco Cirona, revoltado. sofrimento. Ele está um pouco Cirona, revoltado. sofre-se. Tá? A Cirona é um equipamento, digamos que de entrada, né? Se Melhorou pudesse. em relação ao que já tinha, Uhum. mas ele está ali um pouco abaixo do OP300, um pouco abaixo do Svatec, ou seja, Se vai eu deixar um pouco a pudesse. desejar para ainda. Se fosse endodontia, a gente está falando que só de equipamentos para endodontia, né, em resolução. Isso. Mas não é a melhor escolha para entre 3 em um. Não é a melhor escolha. Né? E ele tem uma característica que é interessante e ao mesmo tempo preocupante, que é um sensor, essa versão mais nova, né, que é o sensor CDTE. Que é um sensor direto que dá uma imagem legal em panorâmica, Mas, mas ele quebra muito, né? exatamente. E já tem vários equipamentos aí, já, Pois é, inclusive que já foram devolvidos já. exato. Beleza, beleza. Tem Eu mais acho que o alguma Mega Live tá pergunta? bom, 1h30, né? Agora eu não entendi a pergunta da Flávia, que ela falou, qual é o equipamento que compensa? Não entendi. Eu também não entendi a Ah, sua tá. pergunta. Não, entendi. É, Flávia, desculpa, Flávia. uhum, Flávia é de Campos. uhum, Oi, Flávia, é o seguinte, a gente estava falando que o X800, entre o sensor, tá, de um lado, né, e a ampola, o X800 ele faz, quando está na tomografia, o ângulo entre os dois é de zero. Eles estão, Ah, sim, perdão, né, agora que eu entendi. eles estão alinhados Uhum, totalmente. Isso faz com que eu tenha menos artefatos na região, porque os artefatos vão ficar basicamente horizontalmente. Né? uhum, Outros tomógrafos 3 em um, eu tenho uma diferença de 5, pode chegar a 12 graus, 15 graus, né, entre a ampola e o sensor. E com isso, uhum. né, o artefato, o raio-x é o feixe cônico, né, o artefato ele pode se espalhar por todo o volume. Né, mais. Então, eu tenho mais artefato nesses tomógrafos. E o X800 é que faz É, essa compensação aí a compensação que então ela é zero. perguntou. Né, é zero. Tá?
Beleza. Desculpa, Flávia, eu que comi bola. Tem a Tati Turra, acho que aí se perguntou o que a gente acha do 15x15 da Avatec. Bom, eu tenho esse equipamento aqui, é o último equipamento bom da Avatec, em termos de qualidade de imagem. É um bom equipamento também, ele está abaixo aí dos equipamentos de alta resolução, mas é um equipamento bem interessante pela versatilidade, né? Ele faz 5x5 até 15x15. Mas é um equipamento muito caro hoje. Ele saiu do preço completamente. Eu Faz não entendo, eu não muito entendo que é a sentido. Avatec, qual é a estratégia da Avatec, não? Os preços são muito caros. Gente, Exatamente. só para terminar aqui, eu vou falar primeiro, depois o Lucas termina. Tá? Oi, Lilian, tá, obrigado. Qual a diferença do curso presencial para online? O primeiro, que a gente não tem como fazer mais presencial nesse momento, mas como a gente tem muitas ferramentas, tem pesquisa, eu tenho acesso ao computador do aluno, tem acesso ao meu computador também. Então, assim, o online, a diferença que eu acho é mais do aluno. O aluno se dedicando, né, ao curso, o desempenho é o mesmo para mim, entre o presencial e o online. A diferença é só o aluno, na verdade, mas o conteúdo meu é o mesmo, né? A gente tem um conteúdo grande, são 12 horas de aula, né? Então, cabe só ao aluno. Né? Em relação a essa questão do curso online, o que a gente sempre fala pro aluno que for fazer esse curso ter o mesmo comportamento como se ele fosse fazer um curso presencial. Então, reserva aquele Exatamente. momento para isso, né? Não dá para, tipo, vou marcar um paciente de urgência aqui, enquanto isso eu fico olhando aqui de rabo de olho pro cu. Não é legal. Então, é a mesma coisa. Imagine que você vai fazer um curso presencial e que você vai ter que reservar aquele tempo pro curso, né? Exatamente. Se dedicar. E tem tarefa de casa, tem tudo para você fazer. É bem legal. Disciplina, exatamente. Tati, né, tá falando disciplina. Beleza, gente. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui. A gente está na segunda sessão já da live, tá? E dar um beijo para vocês, um abraço. E eu acho bacana que a gente consiga conversar em temas que são um pouco difíceis o tema, mas estão à vontade, né? Ou seja, vamos suavizar, né? Não precisa ser tão duro, né? Pode conversar tranquilamente, assuntos tão complexos. Tá? Beijo para todo mundo. Fica em casa. Um abraço, tchau. Lucas, por favor, para terminar. Eu queria agradecer novamente todo mundo que está presente, né? A gente tem os nossos sócios aqui já, Vanessa, a professora Patrícia que participou bastante com a gente na primeira sessão, o pessoal que está sempre acompanhando a gente. Queria agradecer muito, né, todo mundo que está sempre perguntando, interagindo com a gente, né? Quando a gente posta alguma coisa no Instagram, pergunta também. Então, é sensacional que a gente tem conseguido interagir por aqui nesse período, né? Tem me distraído bastante nesse período difícil que a gente está vivendo. E, mais uma vez, eu queria agradecer. A gente chegou a mais de 130 pessoas na primeira sessão. É inacreditável. No horário que a gente fez, com 1 milhão de lives acontecendo ao mesmo tempo. E na segunda sessão, o pessoal está estudando. O pessoal daqui tem na segunda sessão, a gente chegou sempre ali com 70 pessoas. Então, é impressionante. A gente achou já muito legal a primeira live e a gente praticamente dobrou o número de pessoas assistindo a gente aqui nessa segunda. Então, muito obrigado mesmo, gente. Isso deixa a gente muito animado para continuar fazendo conteúdo para todo mundo, que é o que a gente gosta. Aceitamos sugestões, hein? Tá? Exatamente. Sugestões. Então, pessoal. De live. Tchau, pessoal. Valeu, muito obrigado. Valeu, Um abraço tchau, a todos. tchau. Fiquem em casa e fiquem bem. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.